Olá a todos, meu nome é Yomani Engman, diretor de Marketing e Novos Negócios e cofundador da Pixion. Vou falar aqui um pouquinho para vocês hoje sobre o panorama e perspectivas da telemedicina na visão da Pixion. Para a gente começar a falar de telemedicina, é importante a gente falar um pouquinho do histórico da telemedicina no Brasil. Nós tivemos em 2002 a primeira resolução que definiu parâmetros iniciais do exercício da medicina através de metodologias audiovisuais. Tivemos um hiato bastante grande em 2017 somente, que foi feita uma atualização de uma resolução que já era de 2009 sobre a prática da teleradiologia. Essa resolução de 2017, ela conseguiu colocar alguns níveis de segurança adicionais e principalmente incluindo a prática da teleradiologia por profissionais médicos residentes fora do Brasil. Em 2019, nós tivemos a resolução da telemedicina que todos esperavam, com uma abrangência, uma regulamentação, porém ela foi revogada após 15 dias. Em 2020 já havia uma expectativa, né, um ano depois, que houvesse uma nova resolução da prática, e nesse momento nós estamos com a prática confirmada através de uma portaria do Ministério da Saúde, que regulamentou a telemedicina durante todo o processo de pandemia. E esse é o status atual sobre a telemedicina no Brasil. Para a gente continuar entendendo o impacto disso, é importante a gente entender quais são e quem são os pacientes hoje que consomem saúde no Brasil. Aqui são os dados da ANS, de número de pessoas cobertas pela saúde suplementar brasileira. Uma coisa que chama muita atenção nesse dado é que praticamente, né, dos 47 milhões de pessoas que nós temos, 4,8 milhões de brasileiros têm de 35 a 39 anos, ou seja, é o maior grupo de pessoas cobertas por plano de saúde. No segundo grupo, que nós temos mais 4,6 milhões com pessoas ainda mais jovens, né, pessoas na faixa etária de 30 a 34 anos. E como terceiro grande grupo, nós temos ainda as pessoas de 40 a 44 anos, somando 4 milhões de pessoas. Com isso, nós temos aí que 30% de pessoas cobertas pelo plano de saúde hoje tem menos de 45 anos. Esse é um ponto importante para que nós entendamos que o uso da tecnologia cada vez mais por essas pessoas está na vida delas, no cotidiano, e isso também é uma expectativa hoje do paciente em relação à telemedicina e outras experiências digitais de saúde. Do outro lado, aqui, fizemos uma pesquisa com aproximadamente 2.000 médicos em relação à prática da telemedicina. E o que esses médicos nos responderam? Por especialidade. A especialidade é que mais se sente confortável de fazer o uso do teleatendimento está no clínico geral, seguidos por psicólogos, médicos de família, dermatologistas, cardiologistas, pediatras, nefrologistas, oftalmologistas, dentistas e outras especialidades. Na média, 25% dos profissionais de saúde consultados por nós e uma empresa parceira nossa aceitariam a conduta, né, fazer o teleatendimento com tranquilidade aqui no Brasil. Então, falamos um pouco de quem consome saúde, qual é a visão dos profissionais de saúde para fazer. Vamos falar um pouquinho da infraestrutura. Não é possível fazer a adoção de uma tecnologia como essa, como a telemedicina, se a gente também não vê o panorama. Aqui é um pouco do histórico de vendas de celulares no Brasil. Então, a gente olha o conjunto de milhares de aparelhos vendidos na ordem de 45 milhões nos últimos anos, um número bastante expressivo. E, ao mesmo tempo, qual é a cobertura de internet que hoje os brasileiros possuem. Então, nós temos aí 67% dos domicílios cobertos com acesso à internet. A gente sabe que cada casa, em média, tem mais de uma pessoa, então a gente pode aí estimar que na ordem de 70% a 75% das pessoas hoje têm acesso à internet em suas residências. Então, isso coloca o Brasil com um mercado com 96 milhões de smartphones e também com 130 milhões de pessoas com acesso à internet, que são requisitos básicos para fazer o uso da telemedicina. Do outro lado, uma pesquisa muito interessante da Bain Company
O que as pessoas começaram a experimentar durante a pandemia. Então, o que isso significa? São pessoas que não estavam acostumadas a fazer esse consumo de serviço, esse consumo de conteúdo, e começaram a experimentar essa nova forma de usar algum tipo de serviço. E vejam que surpreendente é saber que a consulta online foi um dos serviços mais experimentados durante a pandemia, por conta, obviamente, da quarentena. Então, muitas pessoas aí usaram a telemedicina de alguma forma, para serem assistidos pessoalmente ou por seus familiares. Curso online, software de home office, serviço de entretenimento online e assistir lives via celular foram aí os principais itens feitos aí nessa pesquisa da Bain Company. Um outro dado importante que a gente traz também de uma outra consultoria, a G2 Learning, é a respeito do crescimento que houve em relação ao consumo de alguns serviços. Então, serviço de audioconferência cresceu 565%, telemedicina 327%, videoconferência e assim por diante, mostrando aí também a telemedicina um crescimento muito, muito grande durante a pandemia. Bem, falamos então um pouquinho, né, do panorama das pessoas, do panorama dos profissionais de saúde, a infraestrutura, como que isso cresceu durante a pandemia. A gente também traz aqui uma pesquisa que nós fizemos com pacientes, junto a um parceiro nosso também, em relação a quanto que as pessoas achariam justo, né, o pagamento da teleconsulta. Então, numa ordem aí de 25% não opinaram na primeira amostragem, 9% pagariam o mesmo valor, 65% não pagariam o mesmo valor. Desses 65%, 33% pagariam em torno de 80% do valor da consulta, 14% não opinaram e 50% ainda não pagariam. E a respeito desses 50% que não pagariam, quando a gente fala de 60% do valor da consulta, 50% desses 50% pagariam o valor da consulta. Então, a gente estima aí que na ordem de 70% a 80% dos pacientes pagariam numa faixa entre 60% e 80% do valor da consulta física. Isso aqui é só uma estimativa, a gente tenta levar conteúdo para o mercado, tentando mostrar a percepção do paciente em relação ao valor percebido em relação ao teleatendimento. Continuando, um ponto importante que a gente coloca que a telemedicina ela não é somente um valor agregado em relação à relação médico-paciente. Ela também começa a introduzir no Brasil a digitalização dos documentos médicos, muito porque na maioria são analógicos, e esses documentos analógicos hoje acarretam uma perda de eficiência muito grande no setor como um todo. Então, por exemplo, um pedido de exame, a solicitação de um exame feito ainda fisicamente, seja ele por uma guia física, ele vai imputar na cadeia de saúde 5 minutos para a digitação de dados de exame na cadeia da medicina diagnóstica, seja ela de imagem ou de laboratório. Ou seja, é toda uma conferência que a pessoa atendente tem que ter em relação ao pedido solicitado, dados do paciente, que poderia ser feito automaticamente se esse documento fosse digitalizado, digital totalmente, e pudesse ser feito, por exemplo, por um escaneamento de código de barra. No caso da prescrição, que na telemedicina obrigatoriamente passa a ser digital também, a gente começa a endereçar um problema muito grave no Brasil, que é a prescrição feita à mão, que hoje 74% existe de chance de erro de má interpretação da prescrição, seja no processo da dispensação farmacêutica ou seja pela própria administração do medicamento pelo paciente. E outro dado alarmante que a gente tem por ter documentos analógicos está relacionado ao atestado. Estima-se hoje que 30% dos atestados médicos do Brasil são falsos ao ano. Então, isso também é um grande legado aí em relação à telemedicina, quando a gente começa a falar de segurança eletrônica desses documentos, pedido de exame, prescrição e atestado. Do outro lado, é inegável, né, que a pandemia acelerou a adoção tecnológica por todos os usuários e a maioria daquele perfil que nós falamos, pessoas de 30 a 44 anos, elas estão acostumados a usar aplicativos para consumir produtos e serviços. O que os usuários esperam?
por esses aplicativos? Ter menos ponto de atrito. Que tipo de atrito? Com contato e comunicação. Então, uma vez que eu faço um cadastro, eu não preciso ficar repetindo as minhas informações. As etapas de validação, eu carrego as minhas informações, eu não tenho N etapas, endereço, documentos que já fui apresentado. E as opções de serviço. Alguns softwares como esse acabam dando um leque de opções de serviço aos seus usuários finais de maneira muito mais estruturada. E qual que é a consequência disso? Que exista um aumento do consumo de produtos e serviços para isso. É isso que, na verdade, nós acreditamos. O benefício da jornada digital do paciente é o ganho de eficiência, redução de custo e a melhor experiência do paciente. A gente acaba reduzindo o custo do processo de agendamento, uma vez que pode ser feito de maneira eletrônica, menor tempo de recepção pela transição digital que existe em relação aos documentos, redução de erro, digitação, falta de documentos, e o status das informações em tempo real para todos. A inovação é também criar novas formas de comportamento e acesso. Isso é verdade para as outras áreas, também é verdade para a saúde.